Será que a Bíblia é realmente inspirada por Deus? Ela não foi escrita por homens? Como é que ela é considerada sagrada? O que faz dela o manual da vida? Então nós vamos responder essas perguntas aqui nesse primeiro encontro aqui desse módulo Conhecendo o Manual da Vida. Hoje nós vamos falar sobre inspiração divina da Bíblia. Mas para a gente poder ilustrar bem, eu quero te perguntar se você já fez aquela brincadeira do telefone sem fio alguma vez na vida. Sabe aquela brincadeira que um fala alguma coisa no pé do ouvido do outro e vai passando a informação, vai passando. Chega lá no final, as pessoas vão ver se o que foi falado no final está literalmente igual ao que foi falado no começo. Trazendo essa ilustração, vamos dificultar a coisa. Imagina se nós acrescentássemos um período de tempo aí entre uma mensagem e outra, entre um falar para o outro. Um falar para um, daí demora uma semana para falar para o outro, demora mais uma semana para passar para o outro, e lá no final a gente vai ver se no final foi falado exatamente o que foi falado no começo. Há de considerar que é bem difícil, né, disso acontecer. Eu vou usar essa ilustração aqui para fundamentar alguns fatores que comprovam a inspiração divina da Bíblia, tá bom? Então, primeiramente, vamos fazer aqui a introdução, dizendo que a Bíblia é considerado o registro que Deus deixou para orientar a humanidade no seu propósito original, para o qual foi criado. E a palavra Bíblia vem do grego, significa literalmente livros, tá bom? Ela foi escrita em hebraico e aramaico, principalmente no Antigo Testamento, e foi escrita em grego no Novo Testamento, e isso por cerca de 40 pessoas diferentes, e então formou-se a Bíblia com os 66 livros. Interessante também é que, dentre outros aspectos, a Bíblia traz o relato da origem da criação, do sentido da vida, traz ali respostas para as questões existenciais. Ela explica a origem do homem, explica o propósito da sua existência, é uma fonte de conhecimento científico também, a gente vai ver isso principalmente no próximo encontro, né? É também uma fonte de conhecimento literário, relata fatos históricos e também traz uma contextualização com tempos da antiguidade. Olha que riqueza que tem a Bíblia, isso como livro, tá? E uma coisa interessante é que ela aponta em sua totalidade para Jesus. Então é fundamental que cada pessoa aprenda a manusear a Bíblia e extrair dela os ensinamentos de Deus para a sua vida. Então, entendendo isso, com essa boa base, nós vamos então para a inspiração divina da Bíblia, que é o tema central de hoje. Além do longo tempo usado para sua compilação, a Bíblia teve uma grande quantidade de autores, como nós já falamos. E esses cerca de 40 autores, eles viveram em épocas diferentes. Olha só, lembra do telefone sem fio? Então, a Bíblia foi escrita por homens diferentes, que nasceram em épocas diferentes. Eles vivenciaram circunstâncias diferentes, países distintos. A maioria deles nem mesmo tiveram contato uns com os outros. Olha só, vai captando a dificuldade. Foram mais de 35 gerações envolvidas, cobrindo cerca de 1.600 anos. Imagina, 1.600 anos, 40 pessoas diferentes, tipos diferentes, profissões diferentes, épocas diferentes, circunstâncias diferentes. E, por exemplo, olha as condições dos escritores, olha como é que a coisa é bem complexa. Esses autores uns eram pastores de ovelhas, outros eram estadistas, outros eram pescadores, outros rabinos, outro era médico, poeta, funcionário público, legislador. Entendeu a complexidade da coisa? E a Bíblia, as escrituras, elas contêm estilos literários diferentes também. E estilos assim poéticos, históricos, proféticos, normativos, jurídicos e cânticos. Olha só a riqueza que tem e a diferença que tem. Então isso nos faz pensar o seguinte: seria impossível, dentre esses 40 autores, profissões diferentes, tudo para dar errado, mas a Bíblia se mantém harmônica do começo até o final. Não tem erro, ela é inerrante, ela fala do início até o final numa mesma linha, numa mesma harmonia, apesar de ter contexto geográfico diferente, histórico diferente, sociais diferentes. Foi escrita
pessoa que está no deserto, outras estavam na prisão, outras estavam no palácio, outra em viagem, outra em meia guerra. Muita coisa para dar errado, mas ela é perfeita. Nunca houve uma reunião entre escritores ou editor especializado para poder escrever a Bíblia na sua complexidade. E ela, quando se junta ali os livros da Bíblia, ela se torna harmônica do começo até o final. Então, apesar da Bíblia ter sido escrita por homens, ela tem apenas um autor que se locomoveu pelo tempo e pelo espaço, mantendo a sua completa harmonia. A Bíblia se interage sim com o ser humano. A gente pode dizer que ela é considerada a palavra de Deus com sotaque humano, porque houve sim a ação do homem, porém inspirado, influenciado pelo Espírito Santo para poder escrever toda a Bíblia. Esses vários homens diferentes, e com todas essas diferenças e complexidades, eles foram inspirados pelo mesmo autor, por Deus, por meio de seu Espírito, para então escrever, registrar essa beleza da Escritura, atravessando épocas e eras e etapas da vida do ser humano, para poder montar ali um manual da vida, inspirada pelo Criador, para nos dar a direção. Olha que beleza, né? Que riqueza, né, gente? Então, ela é o manual da vida e o manual para se viver dentro do propósito do Criador, o manual da vida para ser feliz. Então, entendendo isso, não tem como nenhum homem interferir, não tem como ninguém ter feito a Bíblia, porque tudo isso que foi falado é comprovado cientificamente. Inclusive, no próximo encontro, nós vamos falar justamente sobre aspectos de comprovações histórico-científicas da Bíblia, para fundar bem a nossa fé, para que possamos ter bem ali o conhecimento e entendimento do manual da vida para as nossas vidas. Bom, vou aqui então conduzir-te, orientar numa reflexão. Agora que você conhece um pouco melhor sobre essas informações da escrita da Bíblia, o que você acha sobre a sua inspiração divina, sobre a inspiração divina da Bíblia? Então é um tema para se refletir, se conversar, e a minha oração, ou melhor, a minha instrução para a sua oração, né, seria o seguinte: agradecendo a Deus por ter deixado o registro do manual da vida, para que você possa encontrar a direção de Deus e principalmente a sua poderosa presença, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos ao próximo encontro.